eu vim entender que o propósito de Deus com os adoradores é bem além de uma música. E todas as semanas eu vou repetir isso, para que isso seja cravejado no teu coração, não por mim, não por minhas palavras, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus quer estar nos ministrando. Todo mundo sabe que a palavra de Deus é uma espada que corta dos dois lados. A palavra de Deus não é uma faca, é uma espada. Então ela guerreia com a gente o tempo inteiro. E quando ela corta dos dois lados, ela está falando tanto para a igreja, como também está edificando aquele que traz a mensagem, se aquele estiver com o desejo de ser moldado pela palavra. Esses dias, aliás ontem, eu passei um tempo com minha esposa, com a pastora Michelle, lendo um capítulo da Bíblia, João 12. E neste capítulo da Bíblia eu me maravilhei com algo que Jesus falou, que está ardendo no meu coração até agora. Em um dos versículos de João 12, Jesus fala bem assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E quantos juízes nós temos no meio da igreja hoje? Que julgam, condenam e o pior, um julgamento injusto, que os irmãos não têm nem direito de defesa. Aí a gente abre João 12 e Jesus está gritando para os fariseus e falando: vocês aí, ó, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Vocês serão julgados sim, mas serão julgados pela palavra que eu prego. E o julgamento começa por nós, irmãos. A Bíblia, ela precisa nos tocar na profundidade. Eu admiro muitas pessoas que já leram a Bíblia 10 vezes, mas eu admiro muito mais aquelas que não chegaram a ler ela por completo, mas o pouco que leu mudou a vida por inteiro. Porque não é uma questão da quantidade que você lê, mas a profundidade que essa palavra muda a tua vida e o teu coração. E eu estou aqui como um mensageiro do rei para pregar a palavra dele. Por isso eu quero que você preste bastante atenção, porque durante essa mensagem, durante esse passeio que a gente vai dar aqui na Bíblia, o Senhor vai estar edificando mais um pilar de adoração na tua vida e no teu coração, irmão. Como todos sabem, o pastor dele já disse aqui, o Senhor me deu essa missão de ministrar sobre os 4 pilares para uma verdadeira vida de adoração. Porque, como eu venho dizendo, existem os adoradores verdadeiros e existem aqueles adoradores falsos que pensam até e enganam-se a si mesmos que são adoradores, mas na verdade não passa de fogo enganoso, de palha. Então o Senhor tem nos forjado nessa palavra, e eu queria dividir isso com vocês, aquilo que Deus está falando. O que é que, irmão Emerson, o que é que o Senhor vai ministrar hoje? O Senhor dos Exércitos vai ministrar sobre um pilar que para mim é um dos mais importantes também. Os outros são extremamente importantes, aliás o segundo para mim é o mais importante. O primeiro pilar que a gente pregou foi sobre a renúncia. Não existe adorador que não renuncia, e não renuncia aos seus desejos, às suas vontades, aos seus sonhos para agradar a Deus. O segundo pilar que nós ministramos foi a oração, a vida de oração. E hoje eu queria falar sobre um pilar que precisa ser forjado no nosso meio, chamado dons e frutos. A junção dos dons e os frutos. Irmão Emerson, como é isso? Junção. É porque tem muita igreja, irmão, que está cheia de muito dom. Revelação de CPF, é dom de não sei o que, é dom de curar, é dom de restaurar, e isso tudo é louvável. Isso é também
algo que o Espírito Santo deixou para nós, e vai ficar bem claro aqui na palavra. Só que igreja que tem muito dom e não gera fruto, vou ser bem profundo, nem no reino entra. Aleluia. Vou lembrar aquela palavra que Jesus olha para o povo do dom e diz assim: mas Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, no teu nome eu não fiz milagres e prodígios e parará. Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Ou seja, não tinha dom? Tinha muito, fazia prodígios, fazia milagres, mas não tinha fruto. Foi cortado e lançado no fogo. E se tem algo que um verdadeiro adorador tem que ter na vida, é uma junção entre dom e fruto. Vamos entender isso na palavra de Deus. Desde já eu quero que você abra a Bíblia no livro de Lucas 24, 49. Primeira parte dessa palavra eu quero falar sobre os dons. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei perdidinho hoje estudando a Bíblia, porque é tanto conteúdo, Milena, para falar desse assunto de dons, de frutos, que, meu Deus do céu, para conseguir resumir isso para um dia, irmão, eu deveria passar uns 4 dias só falando disso aqui. Porque Deus vai abrindo, vai revelando, vai mostrando. Tem hora que eu falo: Espírito Santo, peraí, senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mensurar todas as coisas que o Senhor está enviando através da tua palavra. Mas diante daquilo que eu consegui, e que não fosse pela minha força, mas pela vontade de Deus, nós vamos estudar hoje, amém? Lucas 24, 49. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou aproveitar que o primeiro já colocou. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou repetir. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Todos nós sabemos que poucos momentos antes de Jesus subir aos céus, essa foi uma das palavras que encerrou o seu ministério na terra pós-ressurreição. Jesus dá uma ordenança aos apóstolos e aos discípulos e seguidores que ficassem em Jerusalém durante um tempo. E a Bíblia diz que naquela época eram mais de 500 pessoas se encontraram com Jesus. Paulo fala sobre isso, pessoas que inclusive ainda estavam vivas durante o ministério de Paulo. E ele fala que cerca de 500 pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus já glorificado, já depois de ter vencido a morte. Só que essa promessa, na mente de alguns, demorou um pouco de se cumprir. Eles ficaram lá durante um tempo no cenáculo, orando e buscando, e de 500 pessoas, irmãos, todos nós sabemos que apenas 120 permaneceram. Ou seja, mais ou menos um quarto das pessoas creram na promessa que Jesus tinha feito, que seriam revestidos de poder. Mas eu digo para você que a mesma Bíblia que fala também sobre predestinação, ela fala que ficou quem deveria ficar. Ficou aqueles que Deus queria que ficasse. Amém, queridos? Mas eu lhe pergunto, antes desse poder descer, antes desse derramamento do Espírito, já existiam dons no meio da humanidade? Com certeza existiam. A gente sabe que durante todo o período antes do nascimento de Jesus, os dons eram usados principalmente pelos profetas.
teve profeta que ressuscitou mortos, teve profeta que fez machado, subir das águas, teve profeta que orou e caiu fogo do céu, ou seja, teve profeta que profetizava, que por isso mesmo que ele era profeta. E diante disso tudo, a gente percebe que os dons, eles já existiam no nosso meio. Mas quando Jesus faz a promessa para que o povo fique em Jerusalém, Jesus usa uma palavra que eu quero deixar bem simples para você entender. O povo já era vestido de dons, porque os apóstolos já curavam enfermos naquela época, os apóstolos já expulsavam demônios também. Mas quando Jesus fala, ficai-vos aqui, até que do alto sejais revestidos, está dizendo, as vestes de dons que vocês já têm, nós, eu, o Pai e o Espírito Santo, iremos revestir em algo, em uma dimensão muito maior. Porque até então, os dons eram para poucos. Até então, era um ou outro profeta que exercia o dom, até chegar ao profeta maior, o próprio Jesus, cheio de dom também, ganhando o coração de muita gente. Só que quando Jesus fala dessa palavra que se cumpre lá em Atos 2, nós percebemos que nada mais é um poder para uma multidão de pessoas. Dentre elas, aqui na igreja eu tenho um monte. Esse revestimento que o Senhor Jesus traz acerca dos dons espirituais, acerca do poder que vem do alto, é algo em uma proporção aonde Jesus gera nele, no Pai, no Espírito, uma expectativa sobre as gerações posteriores. 20 séculos se passam. Eu sei que é escasso, mas a gente ainda vê morto ressuscitando na igreja. 20 séculos se passam. Eu sei que já não é como antes, mas ainda a gente vê cegos enxergando na igreja. A gente vê mudos falando na igreja. A gente vê coxos andando na igreja. E isso tudo depois que se cumpriu aquela palavra, aquela promessa que Jesus deixou no livro de Atos 2, no dia de Pentecostes. Quem está me entendendo? Amém. Jesus fala em revestimento, uma proporção maior, já que ele não mais estaria fisicamente conosco. Ele estava dando novamente um lugar ao Espírito de Deus, para que o mesmo voltasse a executar a boa obra que sempre fez. Dessa vez de forma mais poderosa e abrangente. Outrora poucos eram usados. Dessa vez um grande exército estava prestes a surgir. Como forma de esclarecer acerca dos dons, Deus usa o apóstolo Paulo em suas cartas para reiterar a importância desses dons dados pelo Espírito e a sua imensa variação. Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 12, determina alguns dons, dos quais eu vou citar agora: sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, dons de operar milagres, profecia, discernimento de espírito, dom de línguas e interpretação de línguas. Ou seja, existe uma variação enorme de dons que foi derramado para a igreja do Senhor quando se cumpriu a promessa daquele que, quando promete, ainda que demore para nós, mas no tempo dele acontece. Quem está me entendendo? Então, diante disso tudo, dons são concessões dadas por Deus de acordo à vontade dele, através da obra do Espírito Santo em nós. Ninguém aqui escolheu o dom que tem. Todos aqui têm dons
E quando eu falo de dons, eu falo me apegando à Bíblia, que até quando você ora, você está exercendo um dom. Até quando você ama alguém, você está exercendo um dom. Então todos nós temos um dom dado por Deus para exercer como ministério na terra. Eu estou falando de 100% dessa igreja. Eu não estou falando de 99%. Eu estou falando que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor são dotados de dons. Porque aí fora no mundo existem inúmeras pessoas que não congregam, que não fizeram aliança com Jesus, que não têm um compromisso com Deus, mas mesmo assim tem dom. Porque todo ser humano nasceu com um dom, nem que seja um, irmão. Tem. A diferença é, tem dom, mas não tem fruto. Então, diante dessa palavra, eu queria trazer para você essa conclusão, que todo adorador que deposita o seu dom diante do altar de Deus, como oferta em sacrifício de louvor, ele está cumprindo, sem dúvida, o verdadeiro e principal propósito da sua existência. É por isso que na parábola dos talentos, e aí eu digo, irmão Emerson, por que você está pregando essa palavra? E por que você acha que é tão importante, irmão? Se tem uma coisa, eu vou até abrir aqui o celular que é mais rápido, que eu quero ouvir do meu Senhor, é essa palavra aqui, ó. Em Mateus, não precisa abrir não, 25, 21, diz assim: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A minha vida inteira eu vou viver para um dia eu receber essas palavras do meu Senhor. E um conselho eu também te dou hoje. Você que anda escondendo os seus talentos, você que é covarde, você que não toma posse do chamado que Deus te fez, procura consertar o teu altar de adoração, procura voltar ao propósito do teu chamado, porque aliás, o contrário desse versículo também é verdadeiro. Aqueles que se esconderam, que se omitiram, que foram negligentes, não entrarão nas bodas do Cordeiro. A palavra é dura, mas liberta. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo já menciona outros dons: profetizar, o dom de servir. Ninguém sabe que servir é o dom, né, irmão? Mas vamos lá, a Bíblia já está esclarecendo para a gente. O dom de encorajar. Todo mundo sabe o que é encorajar aqui, sabe? Amém? O dom de contribuir, e não é contribuir apenas, é contribuir com generosidade. O dom de liderança, e esse daqui, meu irmão, pense em algo que está faltando no nosso meio: o dom de misericórdia. Misericórdia também é dom, irmão. Ter misericórdia do irmão que erra, do irmão que peca, do irmão que falha, também é um dom de Deus. Está lá em Romanos 12. Aliás, a gente já vai até ler daqui a pouco. Os dons estão literalmente a serviço dos irmãos. Haja vista, por exemplo, digamos que o Senhor me contempla ou me escolhe
para eu exercer o dom de cura. Aí de repente eu passo uma madrugada com dor de dente. Vocês acham que eu vou conseguir curar a mim mesmo? Eu conheci um bispo que ele tinha um dom, aliás, ele tem um dom maravilhoso de curar. E outro dia eu fui visitar a igreja, aliás, eu frequentava um tempo. E quando eu chego no culto, está o cabra com a cara deste tamanho, mano, de um dente que criou um abscesso, né? Um abscesso que chama. E o rosto do cabra tava aqui, ó, parecendo aquelas papeiras, né? Aqueles negócios estranhos. E aí, a minha mente, como eu era uma pessoa que não conhecia muito o Evangelho, eu vendo aquele mover, principalmente de quinta-feira, eu me lembro que era culto de milagres, meu irmão, a gente viu pessoas que tinham a perna menor que a outra, Deus colocar para o lugar. Eu próprio, teve uma vez que eu entrei na igreja, pastor Wesley, com o meu olho explodindo de dor, e eu até passei uma vergonha retada, que é o que o abençoado resolveu dar uma de Jesus lá, mas eu respeito porque realmente me curou. E ele cuspiu, irmão, no dedo dele, passou no meu olho. Realmente foi um nojo. A igreja virou toda a cara, mas eu saí de lá curado. E aí, minha irmã, eu nunca mais senti aquela dor. Então, vai entender, né? Acho que Deus estava querendo quebrar meu orgulho naquele tempo. Porque eu já não gostava que eu me encostasse a mão em ninguém para fazer carinho, que eu já achava estranho. Imagina cuspir na minha cara. Mas Deus fez algo maravilhoso. E essa foi uma cura simples diante de todos que a gente via. Mas aí, voltando para a história, ele estava com o rosto inchado, irmão. E aí eu ministrando aqui para vocês hoje, eu me lembrei disso para você entender que o dom não é algo que você vai exercer para si próprio. Deus te deu dom para você servir aos teus irmãos. E a Bíblia é bem clara com isso. É por isso que nós temos que ter a plena consciência aqui, que quando subimos para louvar, para adorar com louvor, ou até mesmo para fazer uma oração pela igreja, nós estamos fazendo e exercendo o propósito daquilo que Deus nos deu. Ele quer que o nosso dom esteja em serviço. Amém, irmão? Amém. Nós precisamos ter essa plena consciência que Deus não nos deu nada para nós mesmos, foi para servir aos irmãos. E quando a gente entra, quando a gente pega esse sentido dessa palavra, a gente olha para Jesus e a gente vê que os dons, Jesus era dotado de todos os dons possíveis, e todos esses dons Ele colocou à disposição do povo, e através disso Ele realizou milagres e prodígios na sua época, no seu tempo, e até hoje realiza, porque o nome dele é poderoso. E aí é que está a diferença daqueles servos lá que usam o nome, aliás, Jesus deixa bem claro: Senhor, Senhor, em teu nome eu não curei? Sim, no meu nome. Mas você usou o meu nome, não significa que você foi usado por mim, porque existe uma diferença entre quem usa o nome de Deus, quem usa o nome de Jesus, e quem é usado por Deus. E eu tenho certeza que os escolhidos não são os chamados, os escolhidos são aqueles que Deus faz questão de usar. É por isso a importância de nós estarmos sendo lapidados, cortados pela palavra diariamente, para que nós façamos parte do exército dos chamados, não, do exército dos escolhidos, daqueles que verdadeiramente agradam o coração do seu Senhor. Amém, irmão? Daí agora surge a necessidade de entendermos que dons e fruto são manifestações do Espírito, mas são manifestações diferentes. Em que andam juntos tanto dons como fruto em prol do reino de Deus.
em prol de servir aos irmãos. E você vai entender um objetivo muito maior que Deus me deu hoje à tarde aqui daqui a pouco. Que quando o crente entende esse mistério de juntar dom com fruto, irmão, não tem cão que derruba a igreja de Deus. Abra a Bíblia aí em Gálatas 5:22. Vamos ler quais são esses frutos. Aliás, vamos ler qual é o fruto. Porque inclusive hoje eu tive que corrigir um erro que eu cometia. Uma vez uma irmã me pediu: irmão, eu quero que você faça uma camisa para mim. Todos sabem que a gente faz camisa, né? Para eventos, para igreja, para grupos. E eu quero que o irmão faça uma camisa assim. O senhor pega uma árvore e na árvore o senhor coloca lá os frutos do Espírito. E eu me lembro que essa arte eu até já achei até pronta na internet, só dei uma melhorada. E ali estava o meu engano, porque na verdade a Bíblia não está falando dos frutos. A Bíblia está falando de um fruto só, que tem todas essas virtudes que a gente vai ler aqui agora. Quem está me entendendo, irmão? Não é uma árvore de frutos, é um fruto que tem a junção de todas essas virtudes. Gálatas 5:22, vou adiantar aqui. Mas o fruto, está vendo? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, se eu tiver só amor, eu tenho o fruto do Espírito? Se eu tiver só gozo e paz, eu tenho o fruto do Espírito? Não. É mais ou menos uma tangerina. Deu para entender já, né? A tangerina só é um fruto, mas quando você abre, ela está dividida em vários gomos. É isso que a Bíblia está dizendo. É um fruto só. Mas quando a pessoa chega de junto de você, ela pode se alimentar do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta de coisas que você acha que era certo e que não é. A igreja precisa voltar a ser forjada nesse fruto, nessas virtudes. Porque nós estamos virando, eu estou falando da mão do Senhor, eu estou falando da igreja como um todo, estamos virando uma geração de crentes egocêntricos que só se preocupa com si, quando a palavra quer dizer que nós temos que gerar um fruto em nós para servir e alimentar os outros. Ou seja, ainda que você passe fome, alimente seu irmão. Você está entendendo, irmão? Isso é ser verdadeiro adorador, irmão. Não é voz bonita, não é letra, não é melodia. Verdadeiro adorador é viver uma vida alinhado, ajustado, obediente à palavra de Deus. Chega desse engano. Quer ser adorador? Passa pela espada que fere, mas depois o mesmo rei vem e cura. Aleluia! Vamos lá, vamos para aquilo para as anotações que o Espírito deu. Essa é boa. Eu já até fofoquei ali com minha esposa. E por que a importância da igreja dar bom fruto? Meus irmãos, me responda aí. Como o pecado entrou no mundo? Através de um fruto da desobediência. O pecado entrou no mundo, e eu não posso deixar de mencionar o sentido literal da coisa. Eu sei que tem o sentido espiritual, mas o sentido literal
o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva comeram o fruto do bem e do mal. O primeiro pecado foi a desobediência. Mas a partir daquela desobediência vem o fruto. E aí entra a necessidade. Pois Deus agora planta outras árvores, aleluia, que através do nosso fruto ajudará a limpar primeiro a nós e depois as pessoas que estão em pecado no mundo. Aleluia. Liberta-me de mim, liberta-me da minha consciência pecadora, liberta-me da herança que Adão e Eva deixaram, liberta-me com um fruto novo, com algo novo desse pecado, dessa carnalidade. É por isso que Paulo fala em Gálatas 5 que o nosso ser, o nosso eu milita carne e espírito, porque a carne é o resultado do fruto ruim. A carne foi nutrida por aquele fruto que não era para ter sido comido no Éden, mas aí vem Jesus dizendo que criou novas árvores. E a palavra de Deus, nós somos, será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Como é feliz o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não é assim? Amém. Pois será como árvore plantada, que ao seu tempo dá o fruto. O fruto de quê, Emerson? O fruto da obediência. 1 Pedro 1,14. Projeta para mim, ovelha, calma. 1 Pedro 1,14. Só sela o que eu estou falando para vocês. Só sela que através da desobediência nós fomos nutridos por um fruto ruim que não era para ter sido comido lá no Éden. Mas agora a Bíblia diz assim para nós: eu vou adiantar aqui. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Como filhos obedientes. Na produção King James fala: como filhos da obediência, não vos conformando com as concupiscências. O que é concupiscência aqui? Está se referindo à carne, né? Que antes havia em vossa ignorância. Quem entendeu, irmão? Devemos deixar de ser filhos da desobediência. Devemos apagar do nosso DNA todo o resquício daquele fruto maldito que Adão e Eva comeu, para hoje gerarmos um novo fruto, do qual nós nos alimentamos e alimentamos os outros. Porque eu vou repetir: dons e frutos Deus deu para servir. Não adianta, é servir a nós e aos irmãos. Deus quer que o nosso exemplo seja modelo e testemunho para quem quer ser limpo verdadeiramente. Deus quer que o nosso testemunho de vida e de fruto, amor, paciência, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, todo esse fruto, que é um fruto só, seja testemunho para que outras pessoas se sintam atraídas, outras pessoas se sintam desejosas de gerar o mesmo fruto nas suas vidas também. É por isso que a igreja ela tem que buscar os dons,
mas jamais negligenciar o fruto. Porque, como eu falei, eu vou repetir: pessoas que têm dons podem ir para o inferno, mas pessoa que tem fruto, com certeza vai para o céu. Tem muita gente que tem dom que vai para o inferno, mas eu tenho plena consciência que 100% daqueles que geraram o fruto do Espírito na terra, com certeza serão os escolhidos. Amém, queridos? Com isso, a principal diferença entre dons e frutos do Espírito é que os dons dependem unicamente de Deus para ser derramado em nós. Olha como isso é profundo. Eu disse aqui que todo mundo tinha dom, não foi? Pelo menos um tem. 100% da igreja tem dom, porque Deus é que dá esse dom. Esse dom, e a Bíblia fala em Tiago que todo dom perfeito vem do alto. Então o Senhor derrama o dom em todos. Só que a manifestação do fruto, ela é um trabalho de junção entre o Espírito que gera em nós esse fruto, mas o nosso espírito que rejeita as obras da carne, para poder agradar ao Senhor, né? Assim, a carne milita, né, contra o espírito o tempo todo, é uma briga, é uma guerra. Então, na medida que você vai alimentando o seu espírito, você vai nutrindo e gerando o fruto. Quem me entendeu? É por isso que os dons Deus escolhe e faz. Toma. Outro dia eu estava assistindo, tem um tempo já, eu estava assistindo um programa na época que eu assistia a Globo lá, Globo Lixo que se chama. Aí eu estava assistindo por acaso de manhã o programa da Fátima Bernardes, e a Fernanda Brum estava lá. Aí a Fátima Bernardes, tendenciosa como sempre é esse povo da Globo, eu não tenho medo de falar isso porque é mesmo, ela pegou um adivinho, né, que tinha um monte de atores, irmãos, lá na cena. Acho que alguns já assistiram esse vídeo. Tinha um monte de atores, mas atores conhecidos. E aí esse adivinho ficava de cá, e no olhar ele conseguia trazer do passado da pessoa traumas, dificuldades que ela teve, até nome de professor esse cabra trouxe. E aí eu me lembro que a Fátima Bernardes ficava impressionada, e os atores também. Nossa, só eu sabia disso. Aí anotava, eles pegavam um papel, né, com o nome da pessoa e botavam aqui. Aí o cara dizia: o nome é fulano de tal, o ano foi fulano de tal. Aí quando virava, ficava todo mundo impressionado, e a Fernanda Brum rindo. Aí quando a Fátima foi falar, Fernanda Brum, ela queria dizer assim: você está vendo que o que tem na igreja também tem aqui? Estamos fazendo aqui ao vivo. Aí a Fernanda Brum, toda cheia do Espírito Santo, chegou para ela e disse: minha irmã, eu nasci, cresci e convivi com isso. E a consciência que eu tenho acerca disso é que esse cara é um escolhido, que tem um dom que Deus deu a ele, só que ele não está usando para o que Deus queria que ele usasse. Todo dom perfeito vem de Deus. A diferença é que tem pessoas que usam para Deus e outras não. A mesma coisa é o fruto. Para que esse fruto seja gerado, depende que nós tomemos a decisão de matar a nossa carne. Tomemos a decisão de sangrar, de sacrificar o nosso eu. O que eu estou dizendo aqui são pessoas como eu, que fui criado numa casa com um homem extremamente ignorante, violento, com um homem que era o poço da ignorância, vamos dizer assim, como no popular, um cavalo. Então o que Deus está querendo é que aquele modelo de paternidade que você tem, no momento que você, Emerson, conheceu Jesus, esquece. Agora seu fruto é mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Esquece o que o diabo quis se forjar, porque eu tenho uma nova criatura para você. Isso é nova criatura. Outro dia eu vi um pastor falando algo que eu achei engraçado, o Breno, né? Que o velho homem não fica morto no batismo como muitos enganam, e eu sei que ele não fica mesmo não. Jesus fala como? Vigiar, né? Porque quando abre uma brecha, o velho homem
entra de novo e vem pior, não é? Ou seja, morreu? Morreu não. Está mortificado. Quem tem a missão de manter aquele infeliz lá no buraco, com o pé em cima, é você. Se você não fizer o esforço para mantê-lo lá, meu irmão, seu testemunho é só, perdão a palavra, desgraça na terra. Porque um monte de gente na sua casa hoje, se você não se transformou verdadeiramente, está dizendo: eu vou naquela igreja? Vou não. Para ser crente como esse daí, palavra que corta. Sabe por quê? Porque vai passando o tempo, a gente vai se acomodando. E mesmo a gente orando, porque a palavra de Deus diz, eu vou ler aqui, ó, em 1 Coríntios, não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho. Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 14:15: que fareis, pois? Orai com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Às vezes a gente está envolvido ali no Nabaxaia, no Suricanta, mas esquece que a nossa oração também tem que ter entendimento, irmão. A gente tem que orar pedindo ao Senhor que nos forge, que forge o nosso caráter, que verdadeiramente nos transforme numa nova criatura e que sejamos um bom testemunho. Sabe por quê? Porque no juízo final todo mundo aqui vai ser cobrado. Eu costumo dizer sempre: o ímpio vai ser cobrado por aquilo que fez, o crente vai ser cobrado por aquilo que não fez e que era para ter feito. Julgamento de Deus para o crente vai ser assim: eu disse para você fazer, porque você não fez. Eu disse para você mudar, porque você não mudou. Eu disse para você ser o exemplo, porque você não foi. Eu falei para você dar um bom testemunho, porque você não deu. Vamos correr, que o tempo passa. E eu já estou encerrando. Tinha mais coisas, mas Deus sabe de tudo. Abre aí Romanos 12, rapidinho. 12:6. Oh Jesus, outro dia eu vou terminar essa palavra, meu irmão. Mas hoje eu gastei o primeiro tempo. Olha só, Paulo, ele foi tão feliz nessa carta aos Romanos, que hoje à tarde eu estava lendo e eu estava identificando Paulo falando de dons, me lembro, e ao mesmo tempo inserindo o fruto. Olha que impressionante isso aqui, irmão. Olha só: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja segundo a medida da fé. Vai, continua. Se é mistério, seja em ministrar, se é ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha só onde começa, ó, o fruto no meio do dom. Ele estava falando de dom, não foi? Aí ele veio o fruto, ó. O amor, quem lembra do fruto do amor? Não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vai seguindo. Amai-vos é decisão, querido. Você decide amar. Amar é escolha, assim como o perdão é decisão. Você tem que decidir amar, decidir perdoar, decidir romper principalmente com esse demônio que é a falta de perdão. Eu nunca vi. Isso atrasa a vida da pessoa. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha a bondade aí, olha outro fruto. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha aí, vai seguindo. Alegrai-vos, olha o fruto da alegria. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Olha aí, tem fruto ou não tem nessa palavra? Então é a junção dos dons com o fruto, irmão. O seu dom só vai ser legalizado, só vai ser aprovado por Deus quando você estiver gerando esse fruto. Vamos ler mais. Sede pacientes na tribulação, perseverar em oração, comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos de novo.
com os que alegram e chorai com os que choram. E eu volto aqui de novo para a palavra de papai, para te dizer que em Romanos 12, Paulo estava pregando sobre dons, mas também estava citando isso aqui, ó: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Quando Paulo fala de servir aos irmãos, ele está falando: seja fiel àquilo que o Senhor declarou e deixou como uma grande missão para nós, o dom de servir. Amém? Fica de pé, querido. Eu vou encerrar por aqui. A Bíblia fala que não é pelo muito falar, mas por aquilo que, com certeza eu acredito que é por aquilo que consegue te edificar, irmão, te erguer como um verdadeiro crente. Porque quando Jesus está falando verdadeiros adoradores, é justamente verdadeiros crentes, irmão, que tem bom testemunho, que vive na luz, que não tem medo de mostrar que Deus fez uma transformação. Pode vir, Jean, pode vir os levitas, vem, amém? Que Deus fez uma restauração. Amém, queridos? Aí eu queria deixar uma palavra aqui junto com vocês. Eu vou ler de novo. João 15. Coloca aí pra gente. Porque agora essa daqui dói, mas essa daqui forja crentes de verdade. João 15, pode deixar aí. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá, atira e limpa. Toda aquela que dá, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você está vendo que continua no singular, não é frutos, é o mesmo fruto, que a Bíblia está interligada. Jesus não está falando frutos, ele está falando de um fruto com todas essas virtudes, porque ele não vai aceitar que você só tenha paciência, que você só tenha bondade. Você tem que ter a junção de todas essas virtudes em uma pessoa só. É por isso que quando você estiver pendendo, sabe, para falta de domínio próprio, para falta de paciência, para falta de bondade, você tem que se consertar, porque o fruto que Jesus está falando é um fruto no singular, que tem todas essas virtudes. Vamos lá, vamos terminar. Vós já estáis limpos pela que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirdes tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Jesus não está atrás de seguidores. Aliás, esses dias eu estava vendo um pessoal vendendo lá um pacote de 10 mil seguidores. Eu falei: vai para lá, calma, eu vou gastar meu dinheiro com isso. Eu não estou afim de seguidor, eu quero fazer discípulo como meu Senhor. Vamos lá, amigo, para a gente encerrar. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este. Já estou terminando, irmão. De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora prepara. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Que você possa receber nessa noite o fruto
da obediência, que você seja forjado nessa palavra, que o seu caráter de rebeldia, de desobediência seja aniquilado hoje, e o Senhor te faça um fruto que venha alimentar a nossa geração e mudar a história da igreja do Senhor. Oh! Ainda que a figueira não floresça e não haja fim na vide, que o produto da oliveira nunca, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me